pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Uniguaçu, Brasil, para falar com a galera da Educação Física. Nós temos os nossos convidados, Léo, Gabriela, no Pode Mais da Uniguaçu. Bom, Educação Física é o papo de hoje, né, Léo, Gabi? Estamos com um momento, né, pós-pandemia, onde muita gente tem se preocupado com a saúde. Não era diferente antes, mas a profissão passou por uma grande revolução e nós queremos bater esse papo, contar algumas histórias, conversar sobre algumas questões relacionadas ao treinamento, à educação física, mas principalmente com foco na saúde. E já vou puxar a conversa aqui com o Léo. Léo, egresso da Faculdade Uniguaçu, trabalha na Academia da Uniguaçu. Conta para nós aí como é que foi o curso de Educação Física para você dentro da tua vida profissional hoje, atendendo, trabalhando. Eu iniciei lá o curso de Educação Física, né? Não tinha como objetivo cursar, né, Educação Física, então no fim do campeonato ali eu acabei escolhendo esse curso, né? E ao decorrer aí das aulas aí, né, fui me descobrindo melhor aí nesse curso, né? Fui conhecendo as modalidades, as práticas que a gente tinha durante as aulas. Assim, tive uma experiência bem boa, né, em relação ao ensino, a professor, a prática, né, tudo isso. Então eu consegui me descobrir aí nesse curso. E lá no finalzinho dele aí eu consegui, né, atuar nessa área aí da educação física e botar em prática aí todo esse aprendizado aí que a gente... Quer dizer, então durante a faculdade não conseguiu aplicar nas aulas práticas, ok, mas não conseguiu encaixar dentro da área da profissão já durante a faculdade, certo? Usando a parte teórica ali do curso, né? Como não estava trabalhando na área, então eu ocupava para mim, para os meus treinos lá na academia, né? Legal, tu já conseguia pegar aquele conhecimento da aula e direcionar para você no primeiro momento, certo? Isso. Legal. Sim. Então, claro, eu tentava direcionar mais para esse lado da musculação da academia, que era o que mais me interessou no curso de Educação Física. Certo. E como eu já praticava ali a musculação, né, então foi o que eu utilizei mais, assim, as aulas de biomecânica, cinesiologia, né, tentava aplicar ali a questão de alavanca, tudo mais durante... Os movimentos e tal, dentro de um padrão mais legal. Isso, durante os treinos. Mas antes de fazer faculdade, eu já fazia educação, fazia musculação. Fazia musculação, fazia. Eu acho que ali, com 15 anos, né, eu comecei a fazer musculação, ainda não estava na faculdade. Certo, 15 anos. Quantos anos você está agora? 25. 25. 10 anos aí de musculação. Não de forma contínua, né? Ah, tá. De forma contínua, assim, fazendo musculação mesmo, eu acho que creio que faz uns 3, 4 anos, né? Mas com 15 anos ali, dava aquela pegadinha ali uns meses ali na academia, né? Parava um pouquinho. Ia para tirar foto naquela época já, 10 anos atrás? Não era tanto assim, né? Porque hoje é padrão, né? A galera vai pra academia pra fazer um selfie, acontece. Pra mostrar o shape. Legal. E dentro do curso, aí tu foi se encontrando, como tu disse. No último ano tu conseguiu engrenar, entrar na área, né? Ainda como acadêmico, mas já atuando. Como é que foi esse momento, assim, né? Você trabalhava em outra função e aí entrar na profissão. Como é que foi para você? Assim, de início, acho que tudo que a gente vai fazer de primeira, assim, de primeira viagem, né, exige um pouco mais de esforço e claro, tinha a parte teórica, não tinha a parte prática. Então foi ali que eu comecei a botar tudo aprendizado ali em prática, né? Foi, claro, difícil, mas foi melhorando, assim, né? Foi melhorando ao longo do período. E foi na faculdade mesmo que tu começou a trabalhar ou teve alguma coisa antes? Antes de trabalhar com a gente aqui na faculdade, na academia da faculdade. Antes de trabalhar nessa área ou outra área? Outra área também. Então antes de eu trabalhar na academia, eu atuei 10 anos como mecânico de motocicleta, né? Trabalhava como mecânico. E ali no último período da faculdade, ainda trabalhava como mecânico no período da manhã e tarde, e à noite eu vim aqui para atender na academia, como professor de sala. E o Léo, ele tem uma situação legal aqui, né, Léo? Que você estava acadêmico quando a faculdade iniciou um projeto de extensão que é a academia. E ele é o nosso, já fazem 2 anos, agora esse mês, né, que a academia está rodando.
e ele atende na academia durante esses 2 anos. Então, pegou a academia do início, né? E é um empreendedor também, né? Ele montou um negócio. Então, fala para nós aí essa experiência de 2 anos atendendo as pessoas na academia e a ideia de montar um negócio também, né? Daí tu dualiza, né? Tá em um momento em um lugar, em um outro momento em outro lugar, mas trabalhando dentro da profissão. Como é que foi tudo isso, cara? Bastante coisa, hein? Foi uma virada de chave assim, né? Muito rápido, as coisas foram acontecendo muito rápido. Então, a experiência adquirida ali na academia, com o atendimento, com o sistema, né? Até com o gerenciamento ali, né? Legal. Me proporcionou para mim e para... Vou citar o nome da Fluviana, que trabalha com a gente lá. Sim, por favor. Ela trabalha com a gente, minha namorada, então nos proporcionou de abrir um empreendimento, um negócio da área da academia de saúde, né? Da área do fitness. Então, a gente primeiro começou a pandemia ali, a gente resolveu, já prevendo que ia parar tudo, a academia, tudo, ia fechar todo o comércio, né? A gente foi e comprou alguns materiais lá, investimos uns R$1.000 lá em materiais, anilha, elástico, né? Os materiais para a gente poder atender em casa. Legal. Aí a gente ia até domicílio, atendia a pessoa na casa dela, então não precisava sair. Chegava lá às 6 horas da manhã, se ela não estava acordada ainda, a gente dava um jeito de acordar ela. Às vezes acontecia... Quase um despertador personalizado. Às vezes acontecia da pessoa chegar até de pijama lá, né? Mas as coisas aconteciam assim. Então a gente teve ali, teve 3 alunos ali no máximo ali, né? Legal. Ficamos ali, acho, uns 6 meses atendendo assim. E a partir disso resolvemos ter o nosso espaço, a nossa parte física ali da nossa academia. E na minha própria casa mesmo, aos fundos lá, a gente, 40 metros quadrados lá, a gente fez uma estrutura lá para... Ela é coberta, né, mas toda aberta as laterais, e a gente faz treinamento funcional lá com a galera. Legal, e tem um nome muito bacana, fala o nome para nós. Sim, aí. lá o nome do nosso espaço é Fitness in House. Fitness in House. Fitness in House. Ou seja, treinar em casa. Isso. E na sua casa, no caso. Da minha casa. Que legal, cara. E como é que é não o atendimento, mas como é que as pessoas, né? O que elas vivenciam? Porque agora você já está falando de 2 anos de experiência, né? Uma pessoa que não gostava, era um praticante, né, de musculação, gostava de treinar, fez faculdade, trocou de área, né? Estava trabalhando em um setor, num tipo de trabalho, mudou e agora está vendo a mudança, porque a gente sabe que a educação física tem um poder muito grande, mudar as pessoas, né? E como é que você vê essas pessoas que hoje te procuram, você tem o conhecimento técnico, e aí você está lá aplicando e mudando a vida dessas pessoas. Como é que é isso para você? Cara, assim, eu conheci o funcional, não conhecia, que nem eu falei, eu fui por causa da musculação, acabei engrenando no funcional e consegui, através do funcional, montar o Fitness in House lá, né? E assim, percebi que, claro, cada pessoa tem que ingressar na atividade que gosta, né? Isso que eu falo para as pessoas. Talvez não goste de musculação, acha uma segunda opção, né? A gente tem o funcional. E isso eu acho que agrega muitas pessoas, né? Que não gostam da musculação, talvez Sim. A segunda opção ali eu acho que talvez seja o funcional, cross-training, essa área aí, né? E, cara, assim, para saúde, né? Emagrecimento, eu acho que as pessoas visam muito isso. Uhum. A gente está agregando bastante lá. Eu acho que o povo está gostando aí do nosso meio. Mas assim, ó, por exemplo, conta um caso, assim, um case de sucesso lá. Tá o quê? Com 1 ano já? Fez 1 ano aí. Comemoraram, né? Faz- Acabei de lembrar também. A semana passada fez 1 ano lá que a gente está em funcionamento já. Legal. Mas assim, por exemplo, ó, teve alguém que entrou nesse 1 ano aí e deve ter ficado quase 1 ano ou 1 ano e tal. Como é que foi para essa pessoa? Não precisa citar nome nem nada, mas, ó, sei lá, emagreceu, mas as coisas que aconteceram na vida dela por conta de estar fazendo atividade física, de treinar. Sim. Claro, emagreceu, né? Por exemplo, vou citar uma pessoa lá que iniciou com a gente, ela nunca fez nenhum tipo de exercício, né? Então foi a engrenagem inicial ali para ela começar. Legal. Assim, Você não fazia nenhum exercício? nada. Eu gosto de explorar as coisas, tá? Nada, nenhum exercício. Não, totalmente sedentária, não conseguia fazer um agachamento, né? Nossa. Então, assim, para ela foi mudança total, né? A pessoa travada,
começou a destravar, né? É como articulação, como se fosse lá e passar um desengripante, eu que sou da área mecânica, nas articulações lá, começou É uma boa associação. a desenferrujar, né, a pessoa. E claro, aí através dessa qualidade de vida que ela foi obtendo, ela foi começando a emagrecer, né? Sim. Aí ela foi vendo o poder que o exercício tem, né? Que muitas vezes algo que você cura com um medicamento, a pessoa pode curar com um exercício físico, que ela não sabia disso, né? Ah, que legal. E isso desenvolveu nela uma qualidade de vida melhor, sono, enfim, tem uma série de vantagens, né? E na nossa academia aqui, né? Nós estamos, né, o Pode Mais aí na Faculdade Uniguaçu aqui em São Miguel, e na faculdade nós temos uma academia que atende a comunidade, como a gente já citou. E nós temos aí vários alunos, vários casos, desde terceira idade, adolescente, criança, adulto, colaboradores, egressos, alunos da faculdade que treinam na academia. Tem algum caso assim que, poxa, que legal, esse cara, essa pessoa, né, mudou muito, que você acompanha? Sim, não, tem até vários casos, né? Legal. Conta um, pelo menos assim, com os detalhes aí legais. A gente tem ali muitas coisas aconteceu com sobrepeso, né? Legal. Bastante pessoas que emagreceram por estar com o peso acima do limite ali, o percentual de gordura elevado, né? E a gente sim tem casos, até essa semana a gente está fazendo as avaliações físicas na academia, né? Pessoas ali que, por exemplo, vou citar um ali que começou ali, já é a quinta ou sexta avaliação dessa pessoa, e você começa a acompanhar lá o início lá da avaliação, o início do seu percentual de gordura, um percentual elevado lá, acima de 35%, e você analisar essa última avaliação, a pessoa com um percentual lá na margem, lá 25%. Olha que legal. Então esse é um caso, né, de uma pessoa que teve uma boa redução do percentual de gordura ali, né? E nós temos na faculdade, né, nessa academia que a gente atende ali a comunidade, uma situação bem legal, que a gente não cobra nenhum valor para fazer a avaliação. A cada 3 meses nós reavaliamos essas pessoas e nessa reavaliação a gente faz ali para os melhores resultados no percentual de gordura, no peso, percentual de gordura, me ajuda aí? Flexibilidade e frequência. Então, e aí a gente premia essas pessoas. Então, assim, não paga avaliação e ainda concorre a prêmios, né? E aí, por isso, a gente tem esse controle, essas informações. Show de bola. Agora eu vou passar aqui com a Gabi, né? Gabriela Pivato. O que nós vamos arrancar dessa moça aqui, né? Ela é aluna da graduação, né? Já está no 6º período, certo? Quantos anos, Gabi? Já que eu falei teu nome, né? 22 anos. 22 anos. O que você gosta na educação física? O que te chamou? O que me chamou para a educação física foi, em primeiro lugar, a musculação. E em segundo lugar, a dança, né? Que Legal. tem uma bagagem de dança, de balé clássico. Bailarina e musculação. Aham. Não é controverso, não? Eu digo assim, eu entendo, mas de repente a galera que tá... Ué, mas dá para fazer balé e musculação? Então, assim, tem aplicações diferentes, né? A forma de postura, de como se portar, né? Técnicas diferentes. E tanto que a minha professora sempre falava, a sua postura não é de bailarina, assim, a gente sabe que não é para esse lado, né, que tá certo, assim. E eu sempre fui mais, aos poucos, né? Eu fui parando o balé e fui entrando mais na área da musculação. Certo. E daí não tinha jeito, deixei de lado o balé e fui só pra musculação. Abandonou a dança e ficou. Mas ela ainda tá aqui dentro, tá presente. Legal. E hoje a Gabi está aqui com a gente, né? Justamente para explicar um pouquinho sobre essa questão da Faculdade de Educação Física e da prática, né? Diferente do Léo, que demorou um pouco mais, né? Para ingressar na área, você já conseguiu 2º ano da faculdade, certo? No começo do segundo. No início do 2º ano na faculdade, agora está no 3º ano da faculdade, já vai para 1 ano, né, de 1 ano e pouquinho. experiência na prática como acadêmica, né, estagiário e tal, mas está lá entendendo e tal. Sim. Cara, como é que é isso dentro da faculdade, para você perceber isso? Eu sempre tive o objetivo de estar dentro do ambiente, né, trabalhando já na área, antes mesmo de sair da faculdade. Esse era o meu propósito já de cara quando entrei na faculdade. Legal. E eu não sabia que isso ia acontecer tão cedo, assim. Quando veio a oportunidade, já abracei logo de cara e falei, isso aí, vamos com tudo. Com medo, sem medo.
Vai ter que Isso. acontecer. E pra galera entender, né, a Gabi trabalha na academia da faculdade também. Ela estuda na faculdade e trabalha na academia da faculdade. Quer dizer, mora aqui, né? Aí vai em casa tomar banho e tal, né? Tomar banho, dormir, às 6 horinhas. Estudar ali. e trabalhar. Tipo, a maior parte da tua jornada do dia tá aqui dentro da faculdade. Tá aqui. E tu teve uma experiência muito diferente aí, legal, né? Sim. Como acadêmica, mas como atleta também, né? Foi aí praticar o fisiculturismo, né? Sim. Como é que entrei. foi essa loucura? Assim, eu comecei a musculação com 15 anos de idade, que nem o Léo. Legal. 15 anos é uma idade boa para começar. E eu era muito magrinha, sempre tinha aquela questão do bullying, né? Que na época não era bullying e tudo mais, eu fui ganhando massa muscular, fui gostando dessa área, fui pesquisando mais, entrando fundo nos assuntos. Aí foi me chamando a atenção a área do fisiculturismo, né? Legal. E esse esporte, né, que eu amo tanto hoje em dia. E foi fluindo. Eu com 19 anos, eu comecei, que nem o Léo falando, né? Esses 3 últimos anos que eu levei mais a sério a musculação, que foi mais, né, aquela questão de rotina, disciplina, e todos os dias, tudo mais. Nossa. E daí fui conseguindo mais resultados, né, para essa situação. E eu sempre tive aquela visão também de um dos meus sonhos era competir pelo menos uma vez na minha vida. E daí tava lá para 2026, né, tipo mais para frente. Tinha um projeto. Tinha um projetinho, né? E tava lá, pingado, né? Aí veio a possibilidade, né, com o Frank e estamos aí. Pra galera entender, né? A gente, eu coordeno a parte da academia, né? Da parte do centro esportivo. A academia tá dentro do centro esportivo. E a Gabi começou a trabalhar com a gente e tal, né? Eu vi um perfil físico legal para isso, disciplinada, vinha certinho e tal. Falei, acho que leva jeito. Aí começamos uma conversa e foi uns 6 meses entre o início dos treinos e a primeira subida no palco, né? Foi em janeiro, fevereiro que a gente começou desse ano, né? E agosto foi a competição. Exatamente. Aí, cara, olha só que legal, né? A gente está falando aqui de egresso, de acadêmicos, de professor da graduação. Sou professor da graduação há 6 anos. Já tá ficando ruim de contar, né? 6 anos é bastante tempo, desde 2017. Façam as contas aí. A Faculdade de Uniguaçu tem proporcionado tudo isso, né? Além da galera lá na pós e tal. E aí eu vou deixar vocês... Vamos fazer uma intriga aqui agora, né? Léo, foi legal começar no último ano da faculdade, foi, né? Foi. Começar a atuar e tal, na prática ali, né? Como professor da musculação, enfim, do treinamento. Gabi, no segundo ano da faculdade, legal, né? Foi. Deu um medo, né? Uma certa insegurança por eu não ter todo o entendimento, não ter aquela vivência teórica antes da prática, né? Uhum. Mas isso foi sendo trabalhado aos poucos, porque às vezes eu saía da aula de noite, no outro dia de manhã, o que estava acontecendo no momento, dentro da academia, era algo que eu tinha estudado ontem, sabe? Tipo, tinha muita essa questão, realmente. A prática leva para o reforço para a teoria leva o reforço para a prática, e aí assim funciona o aprendizado. E eu e o Léo, a gente sempre conversa muito sobre essa questão, né? Às vezes eu estava lá numa matéria, dava uma olhada, a gente conversava, trocava ideia. Passava cola, assim? Já não. Você lembra do que a gente estudou aqui com o professor Maurício? Foi? Meu professor, né? Passava colinha. Sim, daí acabava que a gente conversava sobre os assuntos, né? As matérias. Vocês não estão falando o meu nome, que passaram cola no meu conteúdo aqui? Não? Não. Tá. Acho que não vamos assumir agora, né? Tá bom. E eu vou deixar vocês com inveja, porque no primeiro ano da faculdade eu já consegui ingressar na área como estagiário. No segundo ano, terceiro ano, no último ano também. Então, desde o primeiro ano eu ingressei. E também trabalhava em mecânica, auxiliar de eletricista, autoelétrica, né? Você tinha me falado que tinha entrado. Cuidava de parte de alternador, motor de partida e tal, dos carros. E fazia ali o ganha-pão para poder pagar a faculdade, fazer minha carteira de habilitação na época, pouco antes de entrar na faculdade. Aí fiz financiamento, aquela loucura para diminuir os gastos. E comecei um estágio, outro e tal. E aí, qual que é a grande diferença? O Léo começou no último ano e já engrenou na área. Tu já está na área, daqui a pouco se forma, já vai estar na área. E foi exatamente a mesma coisa. Do último ano, eu escolhi onde eu ia trabalhar. Sim. Quando eu me formei, eu falei assim, não, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. E
Para a galera que de repente quer fazer faculdade, tem interesse, olha, fica a dica, se envolva, entra no curso, faça acontecer durante a graduação. Porque quando você terminar a graduação, naturalmente, você já vai conhecer o mercado, vai conhecer as pessoas. E aí, vou brincar aqui, né? Aí você pode mais, né? Pode mais, ó, brincamos aqui com a palavra, né? Ou seja, você pode escolher, você tem prática. Então, né, parabenizo vocês e reconheço a história de vocês como a minha também. E eu vou mudar o eixo agora da conversa. Nós falamos de nós aqui, né? Alto ego aqui lá no teto, né? Mas a profissão de educação física depois, principalmente depois da pandemia, ela tomou uma pegada, né, assim, alucinante. Por quê? Porque hoje ela já não é mais a conversa só treinamento, performance, exercício. Agora a pegada já está mais no sentido também de saúde. A gente tem uma conta, hoje a população participa, treina, faz academia, em torno de 5%, né? Considerando aí quem paga e não vai, quem, né, enfim, mas é em torno de 5%. 95% das pessoas não fazem academia. O Brasil, mais de 50% das pessoas são sedentárias. 30% tem obesidade ou sobrepeso. Então, são números muito pesados, muito pesados. A profissão educação física, ela tem um poder, e eu gostaria que a gente conversasse sobre isso agora, que é entregar condição física para a saúde das pessoas. Então, a gente dá condição física para a saúde das pessoas. Olha só a pegada, né? De treinamento, de performance, de atleta, né? Como você vivenciou como fisiculturismo, o Léo daqui a pouco, né, Léo? Um projeto aí que está na gaveta, mas vai sair. Aí, agora a gente vai mudar o eixo da conversa. Vamos falar sobre as pessoas que, de repente, nem gostam de fazer exercício, mas que precisam. Sim. Sedentarismo hoje a gente sabe que mata. A obesidade mata menos do que o sedentarismo. Com certeza. Por quê? Porque fazer exercício inibe a obesidade. Fazer atividade física inibe os problemas aí com obesidade e sedentarismo. Aí eu queria saber assim, por isso que eu comecei ali perguntando, aí como é que é a vivência, a mudança da vida das pessoas e tal. Mas vamos lá, vou voltar para o Léo aqui agora e a gente vai trocando, né? Léo, você conhece alguém, para a gente contar a história, que eu acho que é mais legal, que caso de fracasso, né? Case de fracasso, que pessoas que por não fazer atividade física, ou já até morreram, ou estão sofrendo, debilitadas, ou tem muita dificuldade. Sem citar nomes, obviamente, porque não é legal quando é ruim, né? Mas você conhece alguém, ou algum caso, ou pessoas, ou coisas, né, que aconteceram aí de repente na família, nos amigos, vizinhos, vale tudo, né? O que você me diz aí? Tem exemplo de pessoas, né? Por exemplo, avaliando a pessoa, lá, você vê o índice dela lá, tudo, percentual, se ela está em sobrepeso ou não, né? Uhum. E aí você vem com as orientações. Ó, aqui deu o resultado da sua avaliação física, né? E você precisa emagrecer para você ter saúde, né? Você precisa reduzir essa gordura para ter uma boa qualidade de vida, se tu quer viver, né? Chegar lá nos 75 anos, que é a média, né? Saudável, né? Saudável. Chegar lá arrastado também... não adianta, né? Então você precisa mudar isso, né? Tá. Muitas vezes a pessoa precisa da palavra do médico lá, para ela se motivar talvez. Você precisa fazer exercício, senão você vai morrer. Aí talvez isso sirva como motivação para alguns, né? Uhum. Não para todos. Tem pessoas... a gente poderia classificar como medo, né? A gente tem 5 sentimentos aí que dominam a gente. Sim. O medo é um. Então, quando você ameaça a pessoa, você está mexendo no medo dela. Então, cara, se tu não fizer, tu vai morrer. Uhum. O impacto no profissional, de outros profissionais, não é tão grande. O médico é mais. Por motivos óbvios, né? Ele opera a gente, eles têm um histórico, né, muito louco. Mas e aí? O que a pessoa fez depois da avaliação? Tu falou do medo, da pessoa ter medo de encarar o exercício físico. Como ela nunca fez, o medo dela chegar na academia, talvez ela ficar preocupada como vai ser a visão dos outros para ela. O medo pelo fator do perfil que ela está no momento, talvez. Isso. Eu acho que isso ocorre bastante, né? A pessoa tem aquele receio. Isso eu vejo muito. A pessoa chegou com medo, tem medo de passar na porta. Ela vem ali, faz o cadastro meio tímido, dá uma olhadinha lá para dentro, tal. Será que é isso mesmo que eu quero? Tá. Depois que a pessoa entrou ali, papel nosso,
chegou ali, dali pra frente é serviço nosso botar a pessoa lá para fazer exercício. Quando ela faz a primeira aula, você vê uma diferença gigantesca assim nesse medo, assim, né? A pessoa já fica habituada àquilo, ela começa a falar por que eu não fiz isso antes, né? Eu já deveria ter incrementado essa atividade há muito tempo, né? Quer dizer, vou dar uma pausa assim, né, para intensificar aquilo que tu falou. Quer dizer, a pessoa tem medo, ou vai pelo medo, né, para fazer o exercício, aí ela entra na academia. Entrou na academia, é um ambiente, a princípio, hostil, né, porque ela não está acostumada com aquilo, é um ambiente diferente, mas a partir do momento que ela começa, que é o primeiro treino, foi o que tu colocou, esse medo já quebra. Sim. Então, pelo amor de Deus, você que tem medo de ir para academia, está com dificuldade, cara, vai para academia, só faz isso. Depois disso, fica tranquilo. Ah, não me adaptei nessa academia, vai para outra. Acha uma que faça isso que o Léo colocou, te acolha. Porque realmente a gente tem limitações na academia, isso é normal. Vai ter ambientes que a gente, nem é só academia, qualquer ambiente, a gente não vai se sentir tão bem. Sim. Mas às vezes a gente pode ir em algum lugar e se sentir bem. E ali você permanece, porque associar o exercício ao bem-estar, ao se sentir bem, é o que mais eu tenho falado em aula, né? A Gabi está aí, testemunha, né? Da época do Léo talvez bem menos, mas agora eu tenho intensificado isso muito, né? De vamos fazer com que o ambiente de treinamento, pode ser uma academia, um funcional, uma aula de dança, seja um ambiente acolhedor, que as pessoas se sintam bem. A gente tem muita dificuldade com isso. Mas vai lá, eu queria dar ênfase nisso porque eu sei que tem muita gente que de repente vai assistir, mas eu não ele está falando aí, é verdade, e para ali. Não, vence isso, vence o medo, né? E aí, depois do medo? Aí falando do aluno, né? Então, a gente não pode salvar o mundo, mesmo tendo orientar, bater na tecla, explicar para a pessoa, talvez a pessoa não vai querer fazer em hipótese alguma, né? Sim. Ou talvez tente algumas semanas, um mês tal, e não consiga prosseguir naquilo, ficou difícil a rotina nova, né? Então, ela volta lá para o seu hábito ruim, que era antes, sedentário e tudo mais, e assim, o problema não resolve, né? Sim. O problema só tende a piorar dali para frente, né? E esse é um caso, sim, que eu acho que tem, sim, casos assim, né? E esse é um caso aí que aconteceu, né? Percebeu, a pessoa ficou com medo, até venceu o medo, mas ainda assim não permaneceu. Não permaneceu. Não. E aí, o fracasso, é um case de fracasso. Gabi, tem algum? Olha, eu tenho, assim, de sedentário mesmo. Uma mulher, ela tinha ido e tal, já tinha feito uma lipoaspiração, já tinha mexido nos seios, enfim. O que dava, mexeu. Fez lipo, né? Pra quem de repente, o que é lipo, né? Lipoaspiração. Tirou a gordura na força da faca. Sim. E acabou fazendo seio junto e tudo mais, entrou na musculação com um entendimento não muito bom, porque daí, quero fazer abdominal para perder gordura, e a gente acaba... Não perde? Não, eu sei, beleza, mas é a galera que tá assistindo. Não perde. Não perde, cara. Não perde. Eu imagino a cara de decepção agora, eu não vou cortar esse vídeo. Mas não pode mais, né? Não pode mais com essa informação. E assim, acontece muito isso. Porque às vezes vê a blogueirinha lá fazendo no Instagram, sei lá, né, achou... Mas eu vejo, aí a pessoa vai falar assim, mas eu vejo a pessoa fazendo abdominal e com a barriga sequinha. Exatamente, né, a gente não sabe que é bem assim. E, enfim, eu acabei tentando entrar na mente da pessoa, mudando a forma de pensar, né, porque Sim. A gente tem que mexer primordial, eu acho, é a parte da mente, né, quando você conquista a mente da pessoa, tudo acaba fluindo. E, cara, eu falei, o abdominal acontece por isso, né? A gente sabe que tem relação à perca calórica no geral, não só o abdominal que vai te auxiliar nisso, nesse processo. Sim. Expliquei que é a parte do músculo, né? Tem diferença. Questão de volume muscular, volume de gordura também, né? Enfim, a gente vai citando, vai conversando. Todas as vezes que ela ia, a gente falava um pouquinho mais, falava sobre nutrição também, né? Legal. Eu tô comendo isso, tá, pera aí, mas tu não tá comendo carboidrato, como que tu vai ter energia para vir malhar? E, né, aquela questão, você tem que cuidar só a quantidade. Quer dizer, equilibrar, né? Com certeza. Não é fazer só um exercício que vai resolver o problema, não é só um treino ou só uma semana de treino. E aquela questão, às vezes a pessoa quer ser emagrecida, não quer emagrecer, né? Ela quer que o profissional emagreça. Fala devagar isso aí. A pessoa
ela quer ser emagrecida, ela não quer emagrecer, né? E tem toda Ou seja, essa ela questão. não quer o caminho, ela quer Ela quer o resultado. ela quer passar a faixa, mas sem percorrer a prova. Sim, e Não daí vai acabou funcionar. que ela foi um mês, parou, foi uns dias, parou, sumiu do mapa, voltou, parou de novo, e depois eu descobri que ela tinha feito outra lipoaspiração e acho que abdominoplastia ela fez. Aham. E daí ali vai ser aquela questão, né? Vai ser sempre assim, ela vai gastar 10 mil reais aqui, 20 mil reais ali, né? Em cirurgias plásticas, vai continuar sedentária, vai tentar entrar na academia de novo, Ela tá focada no provavelmente. resultado. No resultado, não Mas no caminho. não no caminho. É. E aí não funciona, aí se procura, não é que é errado fazer uma lipo, fazer algum tipo de cirurgia Não, ou com certeza, procedimento. mas tem que ser algo que complemente, né? Exatamente. E assim, ela acabava fazendo esse procedimento, ia só na massagista, né? Pra, enfim, tirar a retenção de líquido, que era algo que ela acreditava que era gordura. Tem toda essa questão, né, que tá na mente ainda das pessoas, que falta mudar esse entendimento delas. Que legal. Cara, aí nós temos dois exemplos aqui bem legais aí para quem vai acompanhar depois, né? Temos a galera que tem medo, tem dificuldade, precisa, mas às vezes não supera ou até supera o medo, mas não tem constância. E outro público, né, outra situação, que na verdade assim, a gente pedir exemplos, né, mas é porque a gente sabe que isso é rotineiro. Né? Pessoas que procuram em tratamento cirúrgico, procuram o resultado, quer dizer, até existe uma persistência, só que não no processo, e sim no resultado. E aí isso pode ser perigoso, porque primeiro que é um procedimento cirúrgico, sempre coloca a gente em risco. Com certeza. Segundo, não vai resolver o problema. E eu falo que essa é a magia da educação física. Nós somos extremamente necessários. Né? Tanto que mudou, né? Exercício físico, era, sei lá, tinha uma questão pejorativa quase, né? É para quem quer ficar maromba, é para quem quer ir bem fora da realidade. Pós-pandemia, nós nos tornamos, né, em questões legais, inclusive, essenciais. Hoje nós somos essenciais. Fazer atividade física ou exercício é indispensável para as pessoas. E até separando, né, exercício é rotina, né? E é isso que essa moça, né, esse exemplo, procurou na cirurgia. Ela não conseguiu manter rotina, ela não teve resultado. E se a gente comparar, os dois casos estão iguais, né? Não teve constância no treino. Hoje a gente já sabe que para ter resultado é constância. Aí eu vou colocar o meu case agora, gente, de fracasso, para a gente falar depois cases de sucesso. Então, uma pessoa, um homem, né, que deve estar com próximo de 50 anos, no momento, ele sofreu um AVC, antes do AVC, ele estava com diabetes, o AVC vem em decorrência do diabetes, ele amputou metade de um pé, amputou os dedos do outro pé, o pé que agora não teve o lado, né, teve o lado esquerdo do AVC, o lado direito é o pé que ele tem praticamente todo amputado. Então pensa, ele praticamente está acamado, ou de cadeira de rodas. Ele está com diabetes há um bom tempo já, bebe muito, não faz exercício, não cuida da alimentação. A esposa até tentou mudar alguns hábitos alimentares, ele se recusou. Não tomava o remédio da forma correta. Resumo da ópera, né? Hoje está acamado. É uma pessoa assim que eu acompanhei todo o processo e estou vendo, né? Apesar de ser distante. E aí você vê a decadência da ausência, por ausência do exercício, da atividade física. Então, fazer exercício hoje não é mais um luxo, não é mais uma vaidade, é uma necessidade. Hoje você entra no carro, o carro é todo automático. Você vai no banco para pegar dinheiro, você digita alguns números. A maioria dos trabalhos são trabalhos que colocam a gente numa condição de sedentário, né, sem fazer esforço físico. Poucos trabalhos exigem esforço físico. Então, não fazer esforço físico faz com que a gente aumente o LDL, falando desse caso. E o HDL, que é o colesterol bom, ele não vai dando conta de tirar aquelas placas de gordura. Não tirando as placas de gordura, né, você começa a ter picos de insulina e quedas de insulina. Ou o músculo, por não fazer exercício, não precisa de carboidrato tanto quanto. Para entrar o carboidrato, eu preciso da insulina. E eu não faço exercício, não estimulo, não se alimento direito, estimulo demais, eu começo a ter um excesso de insulina, meu corpo começa a diminuir a capacidade de produção de insulina, eu começo a ter resistência no músculo porque eu não preciso,
e aí eu não sinalizo, naturalmente eu perco a condição do meu pâncreas, enfim, do processo de insulina. Por que eu estou dizendo isso? É bem técnico, né? Estou sendo rápido para não ser chato, né? Mas fazer exercício, na verdade, é exatamente o que a gente tem lá no passado, que era correr atrás do alimento, né? Subir numa árvore para poder colher uma fruta, plantar, caçar, matar um animal. Né? Imagina, hoje a gente vai no açougue, compra carne, né? Coloca no air fry. Quer dizer, o esforço é o mínimo o possível. Ou menos, né? Põe na churrasqueira. Hã? Põe na churrasqueira. Põe na churrasqueira, ó, boa, Rafa. Galera aí da produção, né? Põe na churrasqueira, ainda pega assim, corta um dedo, não dois, um, porque daí é só e vem. Ou seja, o mínimo, né? E aí a gente foi ficando cada vez mais sedentário. Aí veio a pandemia, muita gente morreu porque não tinha músculo. Ah, mas como assim? 90% das pessoas que foram a óbito, isso é dado de pesquisa, porque são pessoas sedentárias. 90% das pessoas que morreram na pandemia com Covid foi porque eram sedentárias. Eu tive uma da família muito próxima que faleceu porque era sedentário, né? E tinha diabetes, aí tem as complicações por conta do sedentarismo. Então fazer exercício é indispensável. Falei do case de fracasso e já empolguei, né? Agora vamos para o case de sucesso? Tem um aí, Léo, que você já até comentou um, mas acha outro aí. Tem outro, cara. E esse, assim, dependendo do caso, pode falar de sucesso, tá? De nome e tudo, porque daí a gente marca a pessoa depois. Tem dois, na verdade. Tá? Vou falar o primeiro ali. Legal. Esse cara, ele me vê hoje, ele me agradece. Toda vez que ele me vê, ele me agradece, né? Como se eu acho que eu fui um ponto importante na vida dele. Então, sempre hábito, né? Hábito ruim, toma cerveja pra caramba, sedentário, come mal pra caramba. Ingressou na atividade, na musculação, começou a aparecer as mudanças ali, né? Claro, não foi do dia pra noite, isso levou um tempo, mas mudou. E assim, mudou, começou a se alimentar melhor, começou a praticar corrida, que ele tinha parado de correr, começou a voltar a correr. Legal. Começou a moderar com a cerveja, né? Já sei quem que é. Ele ficou um tempo sem tomar cerveja, né? Hoje ele bebe, mas bem moderado assim, né? E até o psicológico dele. Hoje ele fala que o psicológico dele mudou totalmente, né? E assim, a pessoa tem filhos, tem família e tudo mais. E você pensa, você mudando os hábitos, a tua tendência é viver mais, né? Naturalmente. Então, melhor. Mais e melhor. E você vivendo mais, né? Você vai conviver mais tempo com a sua família, né? Então, e até hoje ele me agradece. Coração agora, né? Família é coração, né? Sim, claro. Legal. E assim, hoje, esses tempos atrás, eu dando uma pedalada, encontrei ele lá. Ele estava tomando uma cervejinha lá, né? Era um sábado, mas assim, uma cerveja só, né? Ele falou que ele só toma uma quando ele toma. Mas assim, ele me agradeceu, né? Sempre quando ele me vê, ele me agradece, tudo. E esse foi um caso, né? Que massa. Agora tem um caso de um senhor, né? Ele pesado, sobrepeso, obesidade lá, grau 2. E ele treina com a gente, que ele vinha treinar na academia de a pé, né? Ele vem até hoje. E eu lembro que no início, tipo, ele andava uns 100 metros, ele tinha que parar, se escorar, retomar o fôlego, começava a andar de novo. Então, para ele chegar na academia era um intervalado ali, né? Andavam... E vamos contar aqui pra galera que de repente está assistindo, né? Para chegar na academia é quase atravessar uma cidade, né? Porque nós temos vários blocos, né? O bloco A, e nós vamos à academia, a academia está no bloco I. Cada bloco, né, tem um espaço entre eles, não é juntinho, então assim, é uma pernada, dá para perder na vista, assim, o negócio é longe. Sim. Aí, nesse intervalado até chegar na academia, né, ele chegava lá, fazia o exercício dele, e aí começou a vir as mudanças, né, e ele também, diabético, né, ele mora próximo ao posto de saúde ali, ele passava no postinho ali, fazia a medição da pressão arterial e já fazia a análise da glicemia dele ali para ver como é que estava, sempre antes de vir treinar. Tudo ok, vinha treinar. E assim, Isso quer dizer, é um caso de saúde mesmo, né? Saúde. Dificuldade para se locomover, O médico exame dele. clínico acompanhando, antes do treino, não é um negócio de 1 mês, 2 meses. Caramba, né? E ele foi lá, contratou uma nutricionista, né?
Aí ele sai da academia, ele me contava que saía da academia no mercado, comprava lá os ingredientes, as coisas para a dieta dele, né? E assim, eu vi a mudança dele quando ele vinha para academia, que normalmente, às vezes eu estava saindo, tinha acabado meu horário, eu estava indo embora e eu encontrava ele. E eu percebia que ele parava, né, nos pontos ali para descansar. Eu percebi que ele estava evoluindo quando ele parou. Ele vinha sem parar, ele saía da casa dele, fazia o trajeto, chegava na academia de forma contínua, né? Então isso foi uma O Léo tá craque nos métodos, né? mostrou uma melhora. Para quem não sabe, intervalado é quando você faz treinos curtos e aí descansa. Intensidade alta, né? HIIT, né? Então assim, um tiro intenso, para ele 100 metros de caminhada lenta era um tiro intenso. E aí os métodos mais contínuos é quando você consegue manter um ritmo por mais tempo. Então você fica ali, sei lá, 20, 30, 40 minutos num ritmo, é um ritmo contínuo. Então ele parou de fazer intervalado, que era andar 100 metros e descansar, começou a fazer o trajeto da casa até a academia direto. Ou seja, a frequência cardíaca dele não alterava, ele conseguia respirar normal e aí naturalmente ele conseguia fazer mais longo. E na volta, geralmente ele fazia um pouquinho de esteirinha, né? E daí ele sentava ali na frente, ele passava a catraca, sentava, esperava um pouco e depois ia para casa. Agora ele vai direto. Ele chega ali, às vezes a gente pede, e aí, como que tá a tua glicemia? Tudo certo? Dá para malhar hoje tranquilo? Porque chegou uma vez, ele já chegou, tipo, quase passar mal, né? Ele só deu Teve um mal-estar. um mal-estar balanceado lá, mas tava tudo certo. A gente sempre fica de olho, né? Esse é nele. aluno aqui da faculdade, no caso, Nosso, né? nosso aluninho, né? Vocês trabalham no mesmo horário, né? Acompanharam o processo. Bem Cara, que querido. legal. E ele tem frequência, né? Ele Frequência. Constância. Constância. Ele tem, faz quanto tempo aí? Tá uns 6, 7 meses aí com a gente? 7 meses. Então E ele passou agora daquele ele- ponto crítico ali, né? Há 3 meses a pessoa... Para se adaptar, A né? adaptação foi legal também. Pra galera entender, ponto crítico aí que o Léo colocou é assim, a pessoa treina, ela começa ali empolgada, mas primeiro mês ela abandona, segundo mês, é muito fácil, é muito intenso essa situação, né, na realidade das academias e das atividades físicas. Passar os 3 meses é meio que tipo vencer um crivo, é uma vitória que as pessoas podem comemorar. Faz 6 meses ou 3 meses que eu frequento a academia e estou assíduo. Tenho 3 vezes na semana, 4 vezes, estou indo direitinho. Passou esse período, cara, aí começa a vir um sucesso, né? Que é a constância. Case de sucesso. Ai. Tem algum aí? E era bem esse que... O Léo foi por mim, falou Não, dois. eu dei uma jogada aqui pra ele falar. Sua colinha. Mas, tem vários. Eu acho assim, o pessoal, as meninas do funcional. Legal. Eu comecei dando funcional da tarde, né? Agora eu tô dando só do período da manhã. Mas eu tenho as meninas ali que vêm frequentemente, assim, a gente... Às vezes elas entram naquelas loucuragens de eu vou cortar carboidrato, eu vou comer, fazer dieta de não sei o quê. Enquanto tá treinando lá, vocês param de falar, essas loucas. E daí a gente vai conversando, né? No final do treino eu falo, pelo amor de Deus, né? Segue certinho o que o nutricionista passou e tal. E, enfim, tem vários. Nossa, ali na academia a gente tem vários. Mas as meninas do funcional são minhas queridas, assim, eu gosto bastante. Claro que tem bastante fluxo, né, e tudo mais. Mas você Às vezes percebe mais resultado em quem frequenta com frequência, né? Porque é uma coisa aí uma vez por semana, outra coisa 2, outra coisa Sim, 3, outra coisa todo dia. Sim, tem algumas que fazem 3 vezes a semana funcional e 2 vezes a semana musculação. E essa, com certeza, é uma das que mais, né, tem resultado. E, enfim, acaba que, às vezes, elas nem queriam vir na musculação, pagaram a academia mesmo só pro funcional, né? O funcional, para quem não sabe, o nosso é gratuito, né? Está incluso Tá no incluso valor no pacote, da no valor mensalidade. Isso. E daí acabou que começou a fazer musculação, acabou gostando e agora faz os dois, assim, vem quase assim, se falar 4 vezes na semana, sabe? Legal. E essas são as que apresentam mais resultados. Sim, com certeza. Que legal. Show. Então, galera, para não ficar muito longo, né? Tá legal, batemos um papo, né? Leonardo, egresso da Uniguaçu, trabalha na academia, professor,
fantástico, case de fracasso, case de sucesso. Os de fracasso foi porque não ficou junto com a gente, né? Não ficou junto contigo, por isso que fracassaram. Permaneçam perto dos profissionais de educação física. Gabi, atleta de fisiculturismo, acadêmico do curso, trabalha na faculdade também como estagiário na academia da faculdade. Atendemos várias pessoas aqui da comunidade, então é uma pessoa da cidade também, tá? O Léo também. Eu que sou recentemente da cidade, né? Trabalho na faculdade aqui desde 2017, como professor, dei aula para os dois, maior orgulho de ver vocês, né, se desenvolvendo e atuando já na área. E a gente termina aí, né, com esse bate-papo, deixa um tchau aí, um tchau legal, vai. Ixi. Um tchau legal. Tchau, pessoal. Tchau, bem legal. Tchau, bem legal. Léo, considerações finais, né? Vai. Eu só vou dar tchau, então. Tchau. A galera é modesta, né? Eita. Espero vocês aqui na academia, mesmo com, né? Isso vai rodar Brasil afora, né, no YouTube, mas quem tiver por São Miguel passa a conhecer aqui a Faculdade de Iguaçu e conhecer o nosso espaço. Então, galera, até a próxima. Pode mais, ficando por aqui. Tchau, tchau.